Este programa é patrocinado por CPE Clínicas, pela saúde. E estamos de volta ao nosso programa hoje dedicado ao impacto das redes sociais e da desinformação na saúde dos nossos adolescentes. Agora, para além da doutora Maria Farinha, temos também connosco a nutricionista Inês Moraes. Muito obrigada, estamos de volta. Doutora Maria, começa então aqui por si, agora para falar de uma outra questão, que é a da exposição do corpo, não é? O adolescente está sempre a mostrar-se, não é? Claro, também pode mostrar aquilo que está a fazer, mas é sempre consigo, sempre em exposição. Isto, de facto, traz aqui consequências também a esse nível, não é? Porque nós nem sempre estamos na nossa melhor forma, não é? Isto depois leva a que eles usem aqueles filtros para parecer que é tudo fantástico, não é? Isto é todo um outro mundo para o qual nós temos que olhar. E eu estava a ouvi-la, Sara, e estava a pensar... até em pessoas da minha família, eu tenho sobrinhas adolescentes e à medida que elas vão crescendo, eu vou também notando comportamentos diferentes nelas. E uma das minhas sobrinhas anda sempre com uma escova. E não é porque ela tenha muitas redes sociais ou que faça muitas publicações, mas porque há de facto esta necessidade de cuidar constantemente da imagem. Exato. Lembro-me até porque, imagino, desculpe, sim, mesmo que elas não se fotografem, se calhar há alguém que as vai fotografar e que vai postar nas redes sociais, não é? Lembro-me de há uns anos, quando comecei a estar também mais atenta para estas imagens que apareciam de fotografias constantes de raparigas e miúdas muito novinhas, de perceber que havia determinadas posturas que eram recorrentes. Portanto, exato, há aqui um destaque para determinadas partes do corpo, não é? O peito, as ancas, os glúteos, tudo isto muito trabalhado. Inclusivamente, é frequente, num ginásio, vermos adolescentes a fazerem selfies que depois vão publicar. Portanto, este culto ir ao ginásio e não fotografar, parece que quase a pessoa nem vai, não é? Não vai, exato. Aliás, eu chego a dizer que há pessoas que vão ao ginásio não para treinar, mas para se fotografarem no balneário. Há ginásios, inclusivamente, que já têm indicação proibido fazer fotografias. Meu Deus. Porquê? Porque há este culto do corpo, mas, acima de tudo, esta necessidade do perfeccionismo, de mostrar o corpo perfeito, de mostrar a nossa melhor versão. Só que a nossa melhor versão é uma versão externa e interna, mas os adolescentes não têm, muitas vezes, ainda a capacidade de ver isto. Portanto, estas várias variáveis que nós temos que ter aqui em consideração relativamente à utilização das redes sociais, desde a desinformação ao ciberbullying, à exposição excessiva, também estão muito associadas a esta sobreexposição, a esta necessidade. Exato. Um adolescente tem de relatar tudo aquilo que está a fazer, com os amigos, sozinho. Claro, isso é uma pressão enorme, não é? Sobre tudo o que faz. Até porque hoje em dia há uma outra rede social, para além do Instagram, do Facebook, etc., onde eles publicam coisas que estão exatamente a fazer naquele momento e que depois desaparecem. Portanto, estamos nesta necessidade permanente e até há alertas, mostrar... portanto, eles têm que estar sempre alerta para saber quando é que têm que publicar. É como se estivessem quase a gravar um filme e de repente têm de parar para filmar aquela cena. Exato. Então, isto cria-lhes uma pressão e uma comparação, porque eles fazem isto também porquê? Para se comparar com os outros. Claro. Fazem aquilo que os outros têm de fazer. Mais uma vez temos aqui a influência do grupo de pares. Exato, que mais uma vez, claro. Pode funcionar bem ou pode funcionar também muito mal, funcionar pela negativa, quando tem este impacto de copiar o que o outro faz, ser aquilo que o outro é, fazer o mesmo que o outro faz. Exato. Doutora Inês Moraes, esta questão aqui do corpo, não é? Delas terem que estar, elas e eles, terem que estar sempre na sua melhor versão, estarem sempre em exposição do seu corpo, isto tem consequências? Tem consequências e, principalmente, eles não querem estar na sua melhor versão, eles querem mostrar a sua melhor versão. Exato. Que são coisas completamente diferentes. Porque é exatamente isso que eles veem das pessoas que idolatram. Nós, antigamente, na nossa geração, idolatrávamos os atores de cinema e sabíamos pequeninas coisas, aproveitávamos o trabalho, aquilo que nós achávamos que eles seriam, não é? Aqui é exatamente a mesma coisa, mas potenciado à milionésima casa. Aquilo que eles veem nas redes sociais, principalmente, e eu falo no meu caso em termos de influências que postam o que comem, o que treinam, o que vestem, os estilos de vida que têm, muitas vezes é exatamente
mostrar aquela que eles querem que seja a melhor versão deles e não aquela que efetivamente é a versão que lhes compete e que é realista na vida deles. E a verdade é que depois os adolescentes criam este padrão de estilo de vida e que acreditam que não existem se não existirem nas redes. Exato. E esse é que é o verdadeiro problema. Se não comerem como aquela pessoa come nas redes, então não estão a comer da maneira certa, não estão a vestir da maneira certa, não estão a treinar da maneira certa. E se não conseguirem atingir os resultados que aquelas pessoas atingiram, então aquilo claramente não vão atingir aquilo que aquela pessoa atingiu. E, portanto, tanto a nível alimentar, nutricional, emocional, acaba por criar uma pressão que leva a comportamentos de ortorexia, de vigorexia, que eu sei que vocês já falaram em programas anteriores, e que vai aqui, obviamente, criar distúrbios que são muito mais difíceis de identificar a nível de comportamento, porque é muito mais difícil dizer a um adolescente: estás a treinar demais, estás a preocupar-te demais com a tua alimentação, porque isto é só ser saudável. Pois, Portanto, exato, onde é que termina o equilíbrio e o saudável e começa o distúrbio? Ortorexia, já agora, para quem não ouviu os outros programas anteriores, também esclareça-nos até essa preocupação excessiva com aquilo que se come de um ponto de vista supostamente saudável, Com não o é? estilo de vida saudável. Um ortorético está completamente obcecado, não é? Há aqui um distúrbio sobre aquilo que na cabeça dele e dentro da desinformação que lhe chega é uma vida saudável. Exato, E, portanto, ele leva tudo ao extremo, ao ponto de não ir sair com amigos porque não há nada que ele possa comer que seja saudável, Exato. não pode ir sair à noite com amigos porque não é saudável dormir pouco naquela noite e não compensar aquelas horas de sono, não ir de férias com os amigos porque influenciará as horas de treino que terá naquela semana em que vai... E, portanto, todo este estilo de vida condiciona aquilo que é a sua vida real. Exato. Com um problema aqui, na minha opinião, que a Maria também me vai corrigir se eu estiver enganada, é que cada vez mais as profissões do futuro estão ligadas ao digital. Exatamente. E, portanto, eles começam-se a habituar de uma forma a viver dentro do digital que eu quero fazer disto a minha vida, isto vai ser a minha profissão. Então acaba por se tornar muito mais fácil o relacionamento dentro do canal digital do que com os seus pares na vida real. Há muitos miúdos que acabam por não se conhecer presencialmente porque até preferem conhecer-se apenas nas redes sociais, Claro, onde têm um filtro que lhes permite mostrar a única versão que eles querem mostrar. Exato. Lá está, é essa versão única, mas depois todos nós somos muitas outras Portanto, coisas, tudo isto não é? que acontece em termos de autoimagem acontece nos padrões nutricionais, nos padrões de treino, nos padrões de relacionamento, e eu acho isso é a parte que está a começar a ficar realmente problemática, porque afeta, obviamente, depois os seus padrões de crescimento, quer físico, quer mental, exatamente porque a nível de nutrição, obviamente, se eu vejo aquela pessoa que eu idolatro a fazer aquele batido que ela diz que é desintoxicante e que lhe vai fazer super bem por causa disto e por causa de pessoas que não têm qualquer validade científica para estarem a fazer aquele tipo de alegações, mas se eu acredito piamente naquela pessoa, eu vou mimetizar aquele tipo de comportamento. Não interessa se me faz bem, se me faz mal. Porque se aquela pessoa se aquela pessoa ela diz que faz bem, de certeza que a mim me fará bem também. Exato. E esta questão aqui das relações é muito importante. Ontem, por acaso, a minha filha estava-me a ensinar algumas coisas, não é? Que eu também não sei, sobre códigos até nas redes sociais. Por exemplo, se alguém mandou uma fotografia a alguém, a outra pessoa abre, mas não responde, quer dizer que não está interessado. Dá vistas. Dá vistas, exato. Portanto, todo um conjunto de códigos, Sim. não é? Que isto exige uma pressão enorme, porque eu estava a dizer, filha, mas eu se vir alguma coisa, eu posso não conseguir responder naquele Exatamente, momento, não é? exatamente. Portanto, Mas isto é uma pressão enorme. para eles é entendido como dar vistas. Pois, são códigos. Eu gostava só de pegar aqui nas palavras da Inês relativamente a esta questão da comunicação pelas redes, muito mais do que pelo Exato, presencial, sim. porque efetivamente 9 em cada 10 adolescentes preferem conversar online do que conversar presencialmente. E este é um tema que vem muitas vezes para as consultas.
quando estou com adolescentes na clínica, recebo muito esta informação, esta dificuldade de, ok, quando eu conhecer alguém, quando eu tiver uma relação, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou interagir com esta pessoa? Porque atrás de um ecrã somos todos espetaculares, até os adultos, não é? Portanto, podemos ter alter egos, podemos criar personagens, podemos inventar uma série de situações. E há outro fenómeno, é que quando conversamos virtualmente, conhecemos um conjunto de características do outro muito vasto. Quando chega à conversa presencial, já se esgotou o pacote de informação. Exato. Então perde-se o interesse. Por outro lado, o conhecer presencialmente também gera mais ansiedade, porque lá está, dentro do ecrã, eu posso pôr um filtro numa fotografia, eu posso alterar o sítio onde estive, eu posso dizer coisas sobre mim ou sobre a minha família que não são verdadeiras, e o adolescente tem muito esta necessidade de mostrar a sua melhor versão, que muitas vezes não é a versão real, e depois na vida real, no contacto real, isto já não acontece. Em relação a esses códigos, efetivamente eles existem, portanto, o ver a mensagem e não responder imediatamente é o chamado dar vistas, portanto, significa que a pessoa está a ser ignorada. E para o adolescente, uma das maiores dificuldades da sua existência é exatamente esta, é o ser ignorado, é o não pertencer ao grupo ou ser excluído do grupo. Porquê? Porque isto dá-lhe uma sensação de abandono. Se eu não pertenço a este grupo, se eu não faço coisas com este grupo, ou se eu sou excluído, eu tenho uma sensação de não pertença que, no limite, vai-me criar aqui uma sensação de abandono. Isto é muito difícil de gerir. Cruza-se muito com a ansiedade social e cruza-se muito ainda também com a questão de que falávamos há bocadinho do fear of missing out. É exatamente porque eu não me posso sentir abandonado que eu tenho esta necessidade, que é uma necessidade irreal, de estar sempre atualizado. E em terapia trabalha-se com estes adolescentes, fazendo-lhes ver que há necessidade de ter uma privação de conteúdos, o que é extremamente desafiante. Difícil, pois imagino, sim. Mas lá está, se calhar, esta questão do falar apenas online também lhes dá algum poder, porque quando nós estamos presencialmente, nós criamos um compromisso com a pessoa que conhecemos. É muito mais difícil nós depois desconectarmos. Online, nós só somos amigos daquela pessoa enquanto nós queremos ser amigos daquela pessoa. Sim. A partir do momento em que nós não queremos, fazemos logout, bloqueamos e nós nunca mais temos de ter contacto com aquela pessoa. Portanto, nós efetivamente online só mostramos a versão que nós queremos mostrar de nós próprios. Temos o controle da situação. Temos o controle da situação. Portanto, isto dá um poder ao adolescente que ele não consegue normalmente, mesmo nos seus pares, presencialmente, exatamente. Por isso tu estavas a dizer, e em consulta nota-se muito isso até em adolescentes ou que estão a fazer um plano de perda de peso ou um plano de aumento de peso ou o que seja, que acabam muitas vezes por preferir falar com a comunidade online que têm, porque não têm que justificar porque é que comem isto, porque é que comem aquilo, porque é que comem o outro, porque é que fizeram este tipo de escolha, porque é que não fizeram. Se estão muito magrinhas é porque estão magrinhas demais, se estão muito gordinhas é porque estão gordinhas demais, se não treinam é porque não treinam, se treinam é porque treinam demais. E, portanto, esta crítica constante, muito mais existente nas relações presenciais, não acontecem no online. E, portanto, eu acho que apesar de haver esta pressão do já vi, não respondi, etc., eles têm o poder de só dizer, eu vou dizer aquilo que eu quero dizer. E eu controlo os níveis de pressão que eu tenho em cima de mim quando falo com esta pessoa. Em todo o caso, há o hating, não é? Portanto, também há estas questões da crítica no online que podem ser duríssimas para quem as recebe, não é? Completamente. Aliás, o ciberbullying está exatamente associado a isto, porque é devastador. Além de a informação ficar permanentemente na internet, é muito devastador para quem recebe esta informação sobre si, seja uma crítica ao cabelo, ao corpo, à maquilhagem, à e toda a gente parece ter opinião sobre tudo, de repente, e aquilo é fácil de dizer, não é? Porque cara a cara já não é a mesma coisa. Precisamente. Não. Portanto, aliás, as fake news também estão muito relacionadas com a disseminação de informações falsas para propositadamente causar mal-estar ao outro. E é assim que muitas vezes as pessoas, nomeadamente os adolescentes, se sentem excluídos. É muito frequente numa turma, ou mesmo numa escola, a passar ou ser divulgada uma informação sobre um determinado aluno e toda a gente cai em cima daquela informação e ele é afastado. Isto leva muito ao isolamento social
e, em casos mais extremos, pode levar a situações muito mais graves, Sim, como o sim. suicídio. Exato, perturbações complicadas. Exatamente. Isto também levanta aqui outra questão, doutora Inês, que é a do sedentarismo, não é? Porque se os jovens estão muito mais, não é? Em vez de irem sair com os amigos e estarem com os amigos, a fazer qualquer coisa, estão em frente ao seu ecrã a comunicar com eles, ou com o telemóvel, temos aqui questões de sedentarismo para resolver. Nunca tivemos polegares tão bem treinados como hoje em dia, não é? Tão muscularizados como hoje em dia. A questão aqui era exatamente aquilo que a Maria estava a dizer há pouco, é que a maior parte dos adolescentes, ou muitos adolescentes, das duas uma, ou tiveram aqui uma estrutura que sempre lhes permitiu praticar atividade física, terem uma rotina estruturada e incluir as redes sociais, porque não vale a pena dizer que as redes sociais não vão ser incluídas, porque isso Sim, não é exatamente. uma falácia, não vai acontecer. Exato. Aqui a questão é exatamente as modificações que eles fazem na sua rotina para mostrarem coisas que querem mostrar nas redes sociais, mas que depois não concretizam. Há imensas adolescentes que se equipam dos pés à cabeça para ir andar de bicicleta, tiram a fotografia com a bicicleta, dão meia volta e vão continuar a fazer o que estavam a fazer. Vão dar uma caminhada na praia, não vão dar caminhada na praia nenhuma, vão tirar a fotografia e voltam para trás. Portanto, aqui o sedentarismo torna-se perigoso exatamente porque... E a questão aqui dos youtubers, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito engraçada, que é, eles fazem tudo em vídeo, aquilo que as pessoas não fazem, por os estarem a ver. Exato. Portanto, eles divertem-se e vão fazer bungee jumping, e vão para as montanhas, e vão para a praia, e vão dar mergulhos, e viajam, mas as pessoas que os estão a ver não estão a ter as experiências Estão só a das pessoas que estão a visualizá-las. observar. E esse é que é o principal problema, é que as pessoas estão a contentar-se com aquilo que vivem através daquilo que estão a ver e não vão atrás de viver aquilo que gostam de ver os outros viverem. Exato. E, portanto, esta é a principal questão de, ok, eu estou a ver esta pessoa X a treinar nas redes, eu queria ter o corpo dela, mas não me apetece ir treinar como ela treina. Portanto, aquela questão do clique é, elas veem o resultado, muitas vezes, e há muitas influências positivas realmente Exatamente, também nas redes claro, sociais. sim, Portanto, sim. não há aqui só a questão Claro. das influências negativas, há influências muito positivas nas redes sociais, que efetivamente treinam e comem e fazem pela sua saúde, mas aquilo exige trabalho. Mas quem as vê não quer ter também o trabalho por trás dos resultados. E, portanto, há aqui sempre esta dicotomia entre o momento, o clique, eu quero ter o resultado que ela tem agora, mas não querem fazer o esforço para chegar, não querem ter o trabalho associado e o sacrifício associado para atingir aquele patamar. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser sempre geridas em termos psicológicos, nutricionais, muitas vezes tem que haver aqui, nunca se teve, e a Maria melhor do que eu pode falar sobre isso, nunca se teve tantos adolescentes e crianças medicadas para a hiperatividade, para o déficit de atenção, que era uma coisa que se calhar há uns anos diziam que os meninos eram inquietos e eram intensos e eram etc. E de repente os meninos estão interativos, e estão hiperativos e têm dificuldades em concentração e se calhar exatamente porque os estímulos a que estão sujeitos em idades demasiado precoces são completamente diferentes daqueles que estavam sujeitos há uns anos, há umas gerações atrás. E eu por mim falo que tenho filhos pequenos, hoje em dia, na minha realidade, seria impensável eu mandar um filho meu para a rua jogar à bola sem qualquer supervisão. No meu tempo, eu ia para a praceta com os meus avós jogar à bola depois da escola. Portanto, toda esta civilização e toda esta alteração de vida dos pais, dos avós, os avós que trabalham até cada vez mais tarde e que não podem dar o acompanhamento aos netos, os pais que trabalham até cada vez mais tarde para poderem dar algum tipo de qualidade de vida aos filhos, acaba por ter um impacto muito grande a nível alimentar, de estilo de vida, de capacidade de concentração, de rendimento escolar. Porque a verdade é esta, a maior parte dos pais estão a fazer o melhor que podem e o melhor que sabem. Isso sabemos, exatamente. Doutora Maria, esta relação de facto entre os estímulos, não é, dos telemóveis, que pode ser não só redes sociais, mas também os jogos, tudo mais, e de facto a nossa dificuldade de concentração é real, não é?
É real, embora nós, quando falamos de PHDA, estamos aqui a falar de uma perturbação Exato, do mesmo já Claro, outra, desenvolvimento, exato. não é? No Estamos a falar de um mau diagnóstico, Exatamente, não é? Portanto, exatamente. Hoje nós temos crianças e adolescentes sujeitos não só a muito mais estímulos, mas também a muito mais estímulos num curto espaço de tempo. E como nós bem sabemos, quantidade não significa qualidade. O nosso cérebro, e especialmente o cérebro das crianças e dos adolescentes, que ainda está em formação, não está preparado para várias tarefas ao mesmo tempo. Exato. Esta ideia maravilhosa de que o multitasking é fantástico é uma utopia e é um erro. O nosso cérebro está preparado para fazer uma tarefa de cada vez, e de cada vez que estamos com uma e iniciamos outra, perdemos a concentração e demoramos alguns minutos até recuperar essa concentração. Quando os adolescentes estão a estudar e têm o telemóvel ao lado, Pim, 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 e pim. com notificações constantemente a disparar, e não têm esta capacidade de, ok, agora vou silenciar, ou agora vou deixar o telemóvel noutra divisão, que é uma das recomendações que exato. habitualmente eu dou em consulta, porque recebo muitos adolescentes que vêm acompanhados de pais. Numa primeira consulta, essa é a prática habitual, e habitualmente eles vêm com um tema e, a meio da conversa com os pais, ou no fim, há sempre aquele recado de, olha, já agora gostava de dizer que ele ou ela está sempre agarrado ao telemóvel. Portanto, aquele não é o tema central que vem à consulta, mas acaba por vir por arrasto. E, portanto, há uma série de recomendações que devem ser dadas aos pais e também aos adolescentes para trabalhar essa capacidade de eu posso estar determinadas horas com o meu telemóvel, mas eu também posso estar determinadas horas em modo offline. Então vamos a estas isto recomendações. tem de se aprender. Exato, vamos a estas recomendações porque o nosso tempo voa. Ok. Então, efetivamente, o que é que se deve dizer aos pais, quer dizer, aos adolescentes também, naturalmente, mas também aos pais para ajudarem os filhos a conseguirem fazer este controle que é tão difícil? Além daquilo que se deve dizer, é importante também estar atento aos sinais, Sara. E, portanto, um adolescente que começa a isolar-se mais, um adolescente que se levanta da mesa e vai para a casa de banho com o telemóvel e fica lá imenso tempo, um adolescente que começa a evitar as saídas com os amigos, o convívio social, a alterar as suas dinâmicas grupais, ou que começa a ficar mais agressivo, mais violento. Estes são os sinais de alerta que os pais devem ter em consideração relativamente à utilização excessiva das redes sociais e, portanto, devem estar atentos no sentido de, ok, há algo aqui neste comportamento que está a mudar. Relativamente às recomendações, situações tão simples como usar uma ferramenta que todos os telemóveis trazem, que é o equilíbrio digital. Definir com os filhos, negociar. Tudo é possível de negociar e, portanto, vamos negociar que usas o telemóvel X horas por dia. Ativamos esta ferramenta, esta função e, portanto, o adolescente vai sabendo ao longo do dia quanto tempo é que já gastou, quanto é que ainda tem disponível para cada utilização que faz. Depois, ter esta recomendação de ter um espaço para o telemóvel onde ele fica enquanto se está a estudar, que é fora da divisão. Exato, tem que ser longe, não é? Onde se está. Ter o telemóvel no silêncio, ter um número de horas específicas dedicadas à utilização do telemóvel, para estar nas redes, para comunicar com os amigos, para videojogos ou até para ver séries. E depois ter mesmo momentos offline. E nestes momentos offline, suscitar ou sugerir outras tarefas que eles podem fazer, desde tarefas em casa a tarefas no exterior de casa, praticar atividades físicas, estar com outras pessoas, sair com os amigos, ler, criar momentos de debate de temas que também interessam a pais e filhos, porque nós passámos aqui de um paradigma que vinha dos anos 90, em que as famílias tinham uma televisão na sala e se juntavam todas para conversarem, estarem e verem juntas um programa, para um paradigma em que o facto destes aparelhos serem portáteis leva a que cada pessoa esteja na sua divisão da casa, muitas vezes sem controle parental, a fazer quaisquer outras atividades e com os seus próprios aparelhos. E haver muitas vezes conteúdos que não são adequados. Portanto, é muito importante termos estes momentos em família de diálogo e de explicação, de aconselhamento, até para ensinar práticas adequadas e reguladas sobre como estar e como usar as redes. Muito bem.
E o nosso tempo está a chegar ao fim. Muito obrigada por aquilo que nos trouxeram. Já temos aqui Obrigada, muitos Sara. momentos de reflexão aqui sobre todas estas questões que são tão importantes e tão pertinentes nos dias de hoje. Sem Enfim, que dúvida. nos toca a todos, também a nós adultos, não é? Vamos verdade. levar aqui uns quantos recados também para nós. Nós agora temos as nossas habituais sugestões de livros. Em primeiro lugar, 10 argumentos para apagar já as contas das redes sociais. De Jordan Lerner, é um dos pais da realidade virtual. Ele conhece a fundo o sistema e expõe aqui neste livro todos os seus riscos a ele associados. A prisão em que vivemos, gerada pelo algoritmo, pela necessidade de produzir conteúdo, vendendo muitas vezes a alma aos interesses dos grandes grupos. Mas será que podemos vir a construir, no fundo, conseguir transformar as redes sociais num lugar de bem-estar e progresso? Fica aqui o desafio. É um livro muito bem escrito e muito pertinente. Depois, sobre isto, Ninguém Fala, de Patricia Lockwood, é finalista do Booker Prize. É sobre neste caso é um romance, é sobre uma protagonista que vive mergulhada nas redes sociais e no contacto com os fãs, entre vídeos, memes, comentários de hating também e fake news. E é, no fundo, um mundo pós-verdade e pós-sentido. Até que, neste caso, a vida real acaba por se impor e algumas exigências da vida real intrometem-se na vida desta protagonista. E com estas nossas sugestões, então, terminamos mais um Tenho uma Adolescente e Agora. E para a semana teremos outro tema, outros convidados, sempre sobre este mundo fascinante da adolescência. Até lá, já sabe, pode acompanhar os episódios que já emitimos, quer através do nosso site, quer através das plataformas de podcast. Muito obrigada e voltamos então para a semana. Até já. Este programa foi patrocinado por CPE Clínicas. Pela saúde.